Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip. Vamos falar sobre a Europa League. Hoje é dia da grande final. Por algum motivo a Conference League vai ter sua final depois da Europa League, né? A Europa League vira a primeira final a ser disputada das três competições europeias. E hoje teremos o grande jogo entre Rangers e Eintracht Frankfurt. Um jogo especial demais, dois times muito carismáticos, com torcidas que, ao meu ver, foram as melhores disparadas da Europa este ano, pelo show e espetáculo que deram nas arquibancadas, seja dentro ou fora de casa. O Frankfurt invadiu o Camp Nou de uma maneira que será lembrada por muitos anos. E assim, histórias incríveis de ambas as equipes, né? O Frankfurt há mais de 40 anos não ganha a Europa League, um título continental. Pode ser a oportunidade de voltar a ter uma taça deste peso em sua sala de troféus. O Rangers, uma história acho que ainda mais impactante, chegou a falir, né? Esteve na final da Europa League acho que em 2008, quando perdeu para o Zenit de 2-0 e acabou derrotado, mas o Rangers teve uma falência, teve que ser refundado, e assim, nessa refundação da quinta divisão teve que remar de volta para a primeira, conseguiu aí com o Gerrard conquistar o campeonato escocês, derrotando o Celtic depois de uma hegemonia de 9 anos do grande rival, conquistando o campeonato, e assim, vai para a Europa League, vê o Gerrard saindo logo na fase de grupos para assumir o Aston Villa, que havia demitido o Dan Smith, e ficou aquela questão, como é que vai ser agora o Rangers sem o Gerrard, que parecia ser um dos grandes motivos da gente estar indo para frente, e era também, é claro, tem muito mérito no que o Rangers se tornou hoje, né? E assim, o Giovanni Bronckhorst virou o técnico do time, e ele era jogador da Holanda na Copa de 2010, ele estava no banco, se não me falha a memória, contra o Brasil naquele jogo de quartas de final, em que o Felipe Melo cagou tudo no segundo tempo, mas a questão é que não faz muito tempo que o cara era jogador, e hoje ele é técnico, né? E o cara assumiu o Rangers sob bastante pressão, né? Tipo, o cara que antecessor dele fez um trabalho muito forte, levou o time de volta a um campeonato escocês que a torcida não via há muito tempo, né? Os números eram assustadores. E ele já ia pegar o Borussia Dortmund na Europa League. E o cara ganhou acho que os dois jogos, né? Eu me lembro que o Rangers ganhou o primeiro de 4-2. Uma surpresa inacreditável, e o Rangers acabou avançando na Europa League, né? O Rangers depois passou das oitavas, foi às quartas, depois passou às semis, derrotando o RB Leipzig do Tedesco, que era considerado por alguns até o favorito ao título depois que o Barcelona saiu para o Frankfurt, né? E eles vão à final com uma torcida assim, louca para ver o time conquistando o primeiro título continental. A gente viu a importância do terceiro gol, né? Que o Rangers perde o primeiro jogo por 1-0, chega atacando o segundo por 2-0, aí leva um gol do Nkunku, que tá jogando uma barbaridade, fazem o terceiro gol que dá a vaga final, e a torcida invade o jogo durante a partida para comemorar com os jogadores. Você vê o quanto significava para a torcida aquele gol. E o fato é que o Rangers vai à final. É um grande azar, acho que é a grande zebra. O Frankfurt a gente já sabia de algumas qualidades de bons jogadores, embora tenha sido muito surpreendente ir à final, acho que ninguém esperava, esperando times que em teoria eram favoritos contra eles, principalmente o Barcelona, dando um espetáculo no Camp Nou, não só pelo placar, o que chegou a estar 3-0, mas a torcida do Frankfurt, que era a maioria no estádio rival. Aquilo ali foi incrível, a festa da torcida do Frankfurt deixou um vexame e um papelão inacreditável lá do Barcelona, eliminou uma competição em que os Blaugranas eram os grandes favoritos depois de uma grande janela de transferências, que trouxe o Aubameyang, né, que trouxe também o Ferran Torres, Adama Traoré, que aí não sabemos se é um reforço excelente ou não, mas a questão é surpreenderam o Barcelona, e principalmente na casa do rival, que eles garantiram a classificação. Chegou ganhando por 3-0. O Barcelona ainda descontou o placar duas vezes, mas já era tarde, o Frankfurt avançou. Pegou o West Ham, que também era um dos grandes favoritos. O Barcelona veio da Champions, o West Ham desde o início na competição, sempre cotado para ser um dos grandes favoritos ao título. Fez um grande jogo de volta contra o Lyon, vencendo por 3-0. E era o favorito contra o Frankfurt em questões de nível de elenco, mas o Frankfurt ganhou. O Frankfurt venceu, se não me falha a memória, os dois jogos, e conseguiu aí avançar à grande final. Uma torcida que também deu um espetáculo, não só lá, mas o show que eles deram nesse jogo de volta lá na Alemanha, a torcida pulando assim no estádio, uma coisa absurda ali, os sinalizadores vermelhos invadindo o campo, indo à final, é uma coisa assim fantástica, né? E assim, a questão, o show fora do campo, assim, pelo menos nas arquibancadas, está garantido, são as duas torcidas mais legais da Europa nessa temporada. Mas em campo, o que esperar?
Dois times que gostam de jogar em velocidade, contra-ataque, né? O Rangers joga mais propositivo no campeonato escocês porque tende a ter uma superioridade de elenco perante a maioria de seus rivais. Mas na Europa League eles tiveram que jogar de maneira mais reativa e fizeram isso muito bem. E aquela questão, quem for para ataque, vão ter que ir para ataque, não dá para ficar esperando o adversário os dois, né? Porque senão a bola vai ficar no meio do campo, só os dois esperando. Vai você atacar para jogar no contra-ataque, né? Quem que for para o ataque sempre vai ter aquele receio de ser machucado pelo contra-ataque rival. Isso pode deixar ou jogo ruim ou jogo muito bom, porque se sai um gol, a partida fica doida. Os dois times vão desesperados para ataque, os contra-ataques vão atuar bastante, entende? Eu acho que assim, se sai um gol pode ser a grande diferença de uma partida ser um pouco burocrática ou para uma partida que vai ser extremamente agitada, assim, muita movimentação. Ou pode ser que ela seja movimentada desde o 0 a 0. A gente nunca se sabe o quanto a torcida pode impactar. A gente vê que a torcida dá um ânimo diferente ao time, quando ela empurra o time, faz que o time jogue melhor, isso acontece mesmo, né? Então, assim, é um jogo que fica nessa incógnita, né? Eu acho que o Frankfurt tem peças melhores do que o Rangers. Eu acho que em questões de qualidade técnica, o Frankfurt leva uma vantagem, mas pode ser essa vantagem que faz o Frankfurt ir para frente e o Rangers machucar no contra-ataque também. A gente nunca sabe o que pode acontecer, mas ambos os times são muito, mas muito bem treinados, são times que fazem uma grande campanha. O Frankfurt faz até uma Bundesliga meio mequetrefe, né? Nem entre os 10 primeiros ficou, mais derrotas do que vitórias, mas é aquele negócio, a temporada já vira lendária histórica só com o título da Europa League, mesmo que a Bundesliga não tenha sido lá aquelas coisas que se imaginava. Mas é aquele negócio, há uma pressão grande no Eintracht Frankfurt, porque se eles não ganham hoje, eles não vão para competições continentais nenhuma, nem para a Europa League ano que vem, nem para a Conference League, porque foram mal na Bundesliga. Se ganharem, Champions League, olha que coisa maravilhosa, ainda garante uma presença na UEFA Super Cup, mas se perderem, aí, meu amigo, fica uma situação complicada e chata, né? O Rangers, se não me engano, ainda tem como garantir uma vaga à Europa League. Se não me engano, só o campeão do Campeonato Escocês tem direito a uma vaga pré-Champions, né? Nem acho que diretamente a Champions League. Então, vamos ver como isso vai se definir, mas acho que é um jogo que promete bastante, uma energia espetacular fora de campo, né? É uma daquelas finais carismáticas, né? Porque são dois times azarões que ninguém cravava na final, que ninguém dava muita bola e eles estão lá. E esse é o grande glamour da Europa League, né? Porque sempre tem os gigantes, sempre tem grandes times, né? Teve o Chelsea um tempo atrás, foi campeão. Teve este ano o Barcelona. Teve sempre os times favoritos, mas é o lugar onde os azarões, aqueles times lá médio escalão, mas muito organizados, podem aprontar. Foi ano passado com o Villarreal aprontando para cima do Manchester United. Este ano a gente viu o Frankfurt aprontando para cima do Barcelona. Esse é o grande glamour da Europa League. Ela tem os gigantes dela, que acabam eventualmente caindo para lá, mas também tem esses times aí de médio escalão que gostam de aprontar e acabam eventualmente indo à glória de um campeonato continental. Por isso que a Europa League, a meu ver, tem seu grande espaço, seu grande glamour, né? Por isso que eu não sou a favor da Conference, porque normalmente só sobra os médios escalões ali que gostam de aprontar. Não tem o gigante ali que você consegue derrotar, entende? Que a Europa League tem, como foi o caso do Barcelona esse ano, o United na temporada anterior, entende? Então, assim, eu gosto muito da Europa League, eu espero uma grande final, tomara que a gente esteja presenteado com um grande espetáculo dentro e fora de campo. Gente, por esse vídeo é isso, dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe este vídeo e até o próximo vídeo.